Bom, vamos para o último orador dessa mesa. Obrigada, Marco Aurélio, diretor jurídico do Instituto Mosap. E vamos ao Rudinei Marques, que é vice-presidente da Central Pública do Servidor. Bom, boa tarde, senadora Regina Souza, companheiros de mesa, senhoras e senhores. Falo aqui em nome do nosso presidente, Newton Paixão, que não pôde estar presente, presidente da Pública Central do Servidor. Também exerço a presidência do Fórum das Carreiras de Estado, então estou habilitado em falar em nome do Fórum. E, por fim, não posso deixar de referir a minha própria carreira, né? Às vezes a gente esquece, mas sou presidente do UNACOM Sindical, que representa carreiras que estão, do ponto de vista estratégico, muito ligadas à questão em tela, que é a da reforma da Previdência, em específico a CPI da Previdência, porque a carreira de Finanças e Controle, os auditores federais e técnicos federais de Finanças e Controle estão na Secretaria do Tesouro Nacional, né, que tem lá uma série de estudos sobre as finanças públicas, que fazem a gestão da dívida pública, que tem estudos sobre as questões previdenciárias. E, por outro lado, a carreira está na Controladoria Geral da União, que faz a auditoria governamental, que poderia dar uma grande contribuição nesse debate, né? Se nós selecionássemos aí uns 10 auditores da CGU, 10 auditores do Tesouro e colocássemos eles à disposição da CPI, estaríamos prestando um grande serviço ao país. Mas me dirijo aqui também aos meus colegas sindicalistas, né? Volta e meia o pessoal diz que o sindicalismo está morto. E olha, o que a gente tem visto aí de 3 meses para cá é que o sindicalismo nunca esteve tão vivo nesse país, tão aguerrido, tão bravo e defendendo a classe trabalhadora, né? Então, aquilo que Hegel escreveu lá na Filosofia do Direito, há 200 anos atrás, né, que os sindicatos são instâncias de mediação fundamentais para fazer a relação dos particulares com o Estado, cada vez mais é verdade. Dizer que também já percorri vários estados aí para fazer esse debate da questão da reforma da Previdência e outras, né? No próximo domingo, 26, pela manhã, estarei na minha terra natal, Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, para promover, então, a interiorização do debate. O debate tem que, não pode ficar centrado aqui em Brasília, nem só nas capitais, né? Ele tem que ganhar o país todo, tem que ser promovido, né, como está sendo pela Câmara dos Vereadores lá de Caçapava, esse debate aí para envolver a população, né? Porque isso atinge, né, mais de 100 milhões de brasileiros. Então vamos entrar no ponto. Claro que muitos já falaram, vou tentar tocar em questões que ainda não foram batidas aqui, né? Que a reforma é desonesta já é um ponto pacífico, né? A gente não precisa entrar muito, né? O governo, ele distorce números, ele escamoteia receitas, superestima despesa, incorre em grosseiros erros atuariais, né? Impõe critérios arbitrários de transição, enfim. E foi justamente por isso, por considerar a reforma desonesta, que o TCU abriu um procedimento específico para buscar a verdade da Previdência, né? E já há decisões judiciais, como foi referido aqui, dizendo para o governo parar com a sua campanha mentirosa, certo? E agora temos a CPI da Previdência, mencionada pelo Marco Aurélio, que é muito bem-vinda e vai jogar um pouco de luz nessa questão. Outro ponto que eu queria enfatizar é o seguinte: tem interesses, né, privados em jogo, né? Já foi trazido aqui que o próprio relator da reforma da Previdência, o Arthur Maia, recebeu apoio financeiro para sua campanha eleitoral de bancos que operam planos de previdência privada. 300 mil do Bradesco, 100 mil do Itaú, 30 mil do Banco Safra, 100 mil do Santander. Então, assim, eu não quero fazer um julgamento do deputado Arthur Maia, mas eu acho que, no mínimo, pessoal, no mínimo, com tudo isso que a gente está vivendo no país, o relator deveria se considerar impedido de fazer os seus trabalhos.
Bom, a pública, que em homenagem ao senador Paim, que está chegando, né? Nós falamos aí dos interesses privados, né? Que rondam aí a previdência pública, né? Então, dizer aqui que a Pública Central do Servidor fez uma denúncia formal na Comissão de Ética da Presidência da República e no Ministério Público contra, né, o mentor da reforma da Previdência, o senhor Marcelo Caetano, que casualmente é conselheiro de administração da Brasilprev, a saber, a maior empresa de previdência privada do Brasil, que tem inclusive capital internacional, né? E passo aqui as mãos da senadora Regina Souza, né, a denúncia ao Ministério Público pedindo que ela seja apurada no âmbito dos trabalhos da CPI da Previdência. Me permite, embora correndo aqui, sei que tem mais uma mesa para falar, é que nós parlamentares queremos falar mais que vocês. E vocês é que têm que falar e nós temos que ouvir. Isso a senadora Regina me ensinou. Mas essa denúncia é da maior gravidade. Eu acho até que você teria que repetir aqui, que esse, em tese, seria o ministro da Previdência atual, né? Que não existe mais ministério. Ele tem que responder, ninguém serve a dois senhores ao mesmo tempo. Se ele é pago, inclusive, é remunerado, né? Conselheiro remunerado, de fundo de pensão privado, que ousadia é essa de querer acabar com a Previdência do povo brasileiro. Por isso, meus cumprimentos a vocês, por essa iniciativa. Eu peguei esse documento e tenho denunciado onde eu passo. Isso é ser vendilhão da pátria. Já que interrompeu, eu vou te devolver teu tempo, viu? Não se preocupa, Dinei. Mas eu tinha convidado a senadora Fátima para vir aqui, que eu estava precisando dar uma saidinha, né? Tem algumas coisas que a gente tem que sair. Mas o país chegou, então acho que ele podia vir presidir logo essa última mesa, porque só falta o Rudinei terminar. Aí a gente devolve aí 3 minutos mais para o Rudinei, para poder não ficar prejudicado. E o Luiz Gonzaga, por tempo, também gostaria de retomar um pouco, ele já falou, mas retomar só com os números que ele quer acrescentar, viu, pai? Então, vou botar logo o tempo do Rudinei lá. Vai lá, Rudinei. Valeu, minha presidente. Foi muito bom lá. Bom, vamos retomar aqui, então. Bom que o senador Paim tenha retomado aqui, porque vou citá-lo. Mas antes lembrar que o Banco Crédito Suíço, o ano passado, publicou um relatório em que mostra que pela primeira vez no planeta, 1% mais rico superou 99% da população mundial. Por que eu digo isso? Porque no Brasil todos sabem que o problema da desigualdade é maior que talvez em qualquer canto desse globo, né? E a Previdência, agora cito o senador Paim, que ele fez um artigo no Globo no dia 16, né, citando o nosso querido e companheiro aí de trincheiras, Álvaro Valls, né, em que o Álvaro foi presidente da Anfip, né, dizia que a Previdência Pública brasileira é o maior sistema de redistribuição de renda do mundo. E é com esse sistema que querem acabar. É isso que está posto, interesse privado por um lado e acabar com o direito do trabalhador do outro. Está muito claro o que está em jogo nessa reforma. Lembrando também de um artigo do professor André Singer, que ele dizia que, há poucos meses na Folha de São Paulo, que a Seguridade Social está no centro da luta de classes contemporânea. Ou seja, os postos de trabalho vão escasseando, e a Seguridade Social, que teria que dar conta, né, da distribuição da riqueza, porque os postos de trabalho escasseiam, mas as empresas não deixam de lucrar, e lucrar alto, né? Então, o sistema de Seguridade Social, ele daria conta de fazer essa redistribuição. Mas não, o que o capital quer é que esse recurso vá para remunerar o próprio capital e não vá parar nas mãos do trabalhador. O que, minha gente, pode trazer a reforma, porque no discurso, né, do governo, um ajuste fiscal expansionista, né, a ideia é concentrar o dinheiro para distribuir depois. Isso a gente já ouviu, né, aumentar o bolo para depois distribuir.
a reforma pode agravar, como a política de austeridade já tem agravado as contas públicas, né, nos 2 últimos anos. Por que pode agravar? Gente, já foi, no próprio artigo do senador Paim, ele citava que 70% dos municípios recebem mais de previdência, de aposentadorias, do que do FPM, né? E 82% dos municípios recebem mais de previdência do que arrecadam. Quer dizer, a gente está tirando dinheiro lá da ponta para concentrar o dinheiro, para quê? Para pagar juros da dívida. Está muito claro isso, né? E a população não vai se deixar enganar, não vai. O que a gente viu dia 15 já é um prenúncio do que nós vamos ter pela frente se essa reforma não for sepultada. Quero trazer também uma preocupação, né? Já levei na audiência na Câmara, na comissão especial, quanto ao momento, ao cenário econômico fiscal em que se dá essa reforma. Escolheram o pior cenário fiscal para dizer, olha aí, ó, a gente está com problema na economia, está com problema nas contas públicas, então tem que reduzir despesa. Bom, então pegaram um cenário aí que a gente está com 2 quedas sucessivas do PIB, aí, de 3,8 e 3,6, 2015 e 2016. Estamos com a taxa de desemprego aí que subiu de 2014 de 6,5% para 12%, ou seja, mais de 12 milhões de trabalhadores. E aí o governo manipula esses números para dizer que aumentou o gasto de seguridade em relação ao PIB. Claro, o PIB caiu, né? Quem é imbecil que não vê isso? O PIB caiu, o gasto se manteve, vai aumentar em relação ao PIB. E também tem o seguinte, 6 milhões de trabalhadores perderam seus empregos e não estão mais recolhendo para a Previdência, porque estão sem emprego. É óbvio isso, né? Então é claro que a receita vai cair. Bom, mas aí, em resumo, o governo se aproveita de uma crise temporária para fazer uma subtração de direitos sociais de forma permanente. É isso que está posto. E está todo mundo vendo isso. Está todo mundo vendo de forma muito clara. Agora, eu quero tocar num outro ponto que não foi tocado até aqui, né, que é de fundamental importância. Eu peço que a CPI dê uma atenção especial. Um dos pressupostos, né, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista e outras tantas, é que o país está quebrado. Não é isso que dizem para a gente? O país está quebrado. Meu amigo Bira, me diga uma coisa. Quanto você acha que tem no Caixa Único do Tesouro Nacional do Banco Central? 1 trilhão e 50 bilhões de reais. 1 trilhão e 50 bilhões de reais no Caixa Único depositado lá do Banco Central. E o país está quebrado. Quanto nós temos de reservas externas? 365 bilhões de dólares. Vamos fazer a conta rapidinho, nós chegamos a mais 1 trilhão. Mais 1 trilhão. E, fora os números que o Bom Tempo citou aqui, da dívida ativa, da dívida que está em curso, se formando. Então, minha gente, 1 trilhão e 50 bilhões no Caixa Único, 365 bilhões de reservas externas. A dívida pública, a gente tem uma vantagem muito grande com a atual dívida pública, o perfil, porque é em moeda doméstica. Então, o governo consegue, né, trabalhar bem com a dívida. Tanto é que está todo mundo comprando o título público do Brasil, porque se o Brasil tivesse quebrado, alguém ia comprar título público? Ninguém. Está todo mundo investindo, investe aí no Tesouro Direto, o Brasil consegue aí uma rolagem fácil da dívida. Por quê? Porque está todo mundo vendo o que tem, né? O Brasil não está lá no fundo do poço como querem nos fazer pensar para subtrair os nossos direitos. É isso. Então, minha gente, em resumo, nem a Previdência é deficitária, nem o Brasil está quebrado. E se é assim, essa reforma da Previdência tem que parar na lata do lixo. Bom, eu
eu até vou encerrando por aqui, porque... Foi muito bem, foi muito bem. Encerrando por aqui. Agora, foi muito bem, mas como tu tem ainda um minuto, só me repete o nome. Quem é que é o responsável pela Previdência hoje? E ele é empregado de quem? De um fundo de pensão privado, que nós temos ao vivo agora para todo o Brasil. Repita, por favor, tem que marcar. É como eu digo no Rio Grande, traidor, tem que marcar na paleta. A gente separa o gado e marca na paleta em ferro quente. Então, vamos marcar. E eu não quero aqui, não é agressão a ninguém, mas o povo tem que saber quem é esse sujeito que quer acabar com a Previdência Pública, que todos vocês colocaram aqui que não há déficit. Diga o nome, diga a ação que vocês entraram e o que ele está fazendo. E de quem é que ele é empregado. Bom, vamos lá, então. Estou pedindo que repita, por favor. Faz favor para nós aí. Pausadamente para todo o Brasil, para todo o Brasil acompanhar. O senhor Marcelo Abirrame Caetano, secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, o mentor da reforma da Previdência, PEC 287 de 2016. Ele é conselheiro de administração da Brasilprev, a saber, o maior fundo de previdência privada do Brasil, inclusive com capital internacional. Recebe, conselheiro de administração remunerado. Então, por conta disso, nós levamos... Calculo quanto ele vai receber de propina se passar essa reforma. Eu sou responsável porque eu disse. Então, não foi você que disse, fui eu que disse. A propina fui eu que disse. Por conta disso, formalizamos já a denúncia na Comissão de Ética da Presidência da República. Aliás, a resposta dele foi uma resposta muito curiosa, né? Ele disse que não está na Secretaria da Previdência defendendo interesses privados. Ele está na Brasilprev defendendo interesses públicos. É tirar o povo brasileiro para idiota. E quem assina, Rudney, quem está assinando a representação que vocês fizeram ao Conselho de Ética, a Comissão de Ética da... Não, a denúncia foi assinada pela Pública Central do Servidor, já foi protocolada na Comissão de Ética da Presidência da República e no Ministério Público DF, e o documento está agora em mão do senador Paim para apuração da CPI da Previdência. Tudo bem, é o primeiro documento que a CPI recebe, porque ela vai ser instalada. Parabéns. E um documento, né, Paim? Um documento muito forte, né? Com certeza. Mas muito, muito mesmo, né? Porque a revelação que é feita aqui pela Central Pública do Servidor, ou seja, desmascara mais ainda, né? A farsa do déficit. A farsa do déficit, né? Desmascara mais ainda, né? Tudo bem, senador. Paim, eu queria que Vossa Excelência disponibilizasse cópias desse documento aqui. Vamos disponibilizar para todos. Boa sugestão. Eu vou pedir para a assessoria que reproduza o documento e nós vamos entregar para todas as entidades. Estou liberado para fazer isso. Você entregou para a comissão e eu resolvi liberar para todas as entidades, divulgar em seus boletins, na cidade dele, é bom também, é na cidade mesmo, pessoal, é guerra. E na guerra nós temos que defender o povo brasileiro. O Luiz Gonçalves, é Gonçalves, né? Gonçalves, pediu um minutinho só, antes para mim passar para a segunda mesa. Senador Paim, eu gostaria só de repetir uns números. Só gostaria de repetir uns números aqui, porque na fala do presidente da Simprofaz, o Aquiles, o senhor ficou perplexo com os números. Isso, fiquei. Ele dizia aqui que a dívida atípida hoje soma... 500 bi. Essa é a previdenciária. Isso, a dívida atípida é quase 2 tri. 2 trilhões, né? Então, acrescentando a esses valores aí, é bom levar em consideração o contencioso administrativo e o judicial, né? Que seguramente chega à beira dos 2 trilhões também, né? Mais 2 tri. Mais 2 trilhões, né? É brincadeira isso. Só no CARF, hoje, tem um estoque de processo para ser julgado, cerca de, talvez, uns 500 bilhões, né? Isso
O CARF representa a segunda e a terceira instância. Na primeira instância, que é nas DRJ, tem lá mais uns 200. Né? E no contencioso judicial, talvez seja muito mais de um trilhão. Né? E aí, e por que isso acontece, senador? Dizia eu. Por causa da morosidade da justiça. Né? Hoje, na instância administrativa, são diversos recursos. Né? Eleva-se, talvez até uns 2 anos, para ser julgado um processo, dependendo da complexidade. Na justiça, mais uns 10 anos. Quando se chega na dívida ativa para cobrar esses valores, metade foi aquilo que o nosso colega lá da o Aquiles disse. Né? Metade já é incobrável. Né? Incobrável. Então, essa situação também tem que ser levada à CPI, tem que ser analisada, tem que passada pelo crivo da CPI, né? Essa morosidade da cobrança e dos julgamentos do contencioso. Muito bem, uma salva de palmas aqui para o nosso amigo Luiz Gonçalves Bontempo, que já tinha nos passado uma série de documentos que vai nesse sentido, que vão subsidiar a CPI, pessoal. Deixa eu dar uma informação boa. Vocês lembram quando saí daqui eu tinha 47 assinaturas? Não, 47. 47. Eles queriam dar notícia por mim. Pô, de socorro aí. Não, eu tinha 47, 2 senadores no colégio, só no colégio de líderes, me procuraram agora, 2. Então nós temos nesse momento com 49 assinaturas. Chegaremos a 50 assinaturas. Chegaremos, porque alguns sabem que antes das 3 eu te procuro no plenário. Nós devemos chegar a 50 assinaturas. É impossível, né? Que mais que 30 senadores vão entrar, queremos ou não, se entrar nessa é o dano que se recebe, mas eu sei que eles não vão entrar. Os que assinaram e me disseram com muita convicção, inclusive os últimos agora. Eu esperei até agora, pai, porque eu queria assinar com muita certeza, porque eu não recuo uma linha e não retiro o meu nome. Então, a nossa CPI, Deus é Pai, vai sair. Que Deus nos abençoe. Tá bem. Te dar um abraço. Vamos receber aqui, vamos chamar a segunda mesa. Recebendo da pública essa denúncia importantíssima. Vamos lá, senadora. E vamos para outra mesa, pessoal. Porque nós temos que segurar aqui até as 2h30. Não, até as 2h30. Quarta mesa. Federação dos Ferroviários. Federação dos Ferroviários aqui também. Senadora presidenta aqui, senadora. Cadê? Ah, tá aqui. Segura, isso. Importante, pessoal. Esse é o documento que prova que o atual secretário da Previdência é empregado de fundo de pensão. Brasil Prev, e está fazendo um serviço lá contra o povo brasileiro. O povo brasileiro tem que saber. Ninguém tem 2 senhores. Ou fica do lado do povo ou fica contra o povo. E ele fez a escolha dele.